Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou a professora Railda, de matemática, e na aula de hoje nós vamos ver sobre multiplicação de matrizes. Então acompanhe aqui comigo, quais que são os objetivos na nossa aula? Então, compreender quando é possível efetuar a multiplicação entre matrizes. Efetuar a multiplicação de matriz. Então, hoje a gente vai ver se realmente aquela ordem dos fatores não altera o resultado. E a gente vai provar que aqui em matriz, realmente esses resultados não são os mesmos. Então, vamos pensar um pouquinho. Você já deve ter ouvido, né, a seguinte frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu fizer 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3 também é 12, ok? Só que aqui em matriz vai ser um pouquinho diferente. Então, mas você sabia que na multiplicação de matrizes, esta propriedade não é válida. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. E que a multiplicação entre duas matrizes nem sempre existe. Então, vamos analisar aqui uma situação real. Durante a Copa do Mundo de Futebol Feminino, realizada no Canadá em 2015, o Grupo E era formado por 4 países: Brasil, Coreia do Sul, Costa Rica e Espanha. Observe os resultados, que são o número de vitórias, de empates e derrotas de cada um, registrada em uma tabela em uma matriz A do tipo 4×3. Então aqui nós temos o desempenho dessas equipes. Então eu tenho o Brasil, a Coreia do Sul, a Costa Rica e a Espanha. E aqui os seus respectivos resultados de vitórias, de empates e de derrotas. Peguei esses valores aí obtidos e transcrevi para uma matriz, né? Lembra que as matrizes elas se originam dentro de tabelas. Então, coloquei ela dentro de uma matriz. Mas vamos aí continuar, ver o que o exercício vai nos fornecer de informações para que a gente possa resolver. Pelo regulamento da Copa do Mundo de Futebol Feminino, cada resultado, vitória, empate ou derrota, tem pontuação correspondente. Então, 3 pontos para a vitória, 1 ponto para o empate e 0 pontos para a derrota. Veja esse fato registrado também em uma tabela que a gente vai chamar de matriz B do tipo 3×1, porque eu tenho 3 linhas, que é a vitória, o empate e a derrota, por uma coluna, que são os valores respectivos para cada um. Então agora eu vou analisar essa situação. Então aqui, como que eu calculo os pontos, né, de cada uma das equipes, né, do Brasil, da Coreia do Sul, da Costa Rica e da Espanha. Então, terminada a primeira fase, foi verificado o total de pontos dos países participantes. Essa pontuação pode ser registrada em uma matriz que é representada pelo quê? A vezes B, que seria o produto de A por B. Então, veja como é obtida a matriz da pontuação de cada país. Tá? Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui e vou pegar a minha linha, que seria no caso o Brasil, multiplicar pelo o que ela teve de vitória, empate e derrota. A mesma coisa eu vou fazer com a Coreia, a mesma coisa com a Costa Rica e com a Espanha. Então, observe que essa nova matriz, fazendo as multiplicações de cada uma das equipes, eu tenho 9, 4, 2 e 1. Isso significa o quê? Os pontos obtidos. Então, o Brasil ficou com 9 pontos, Coreia do Sul com 4 pontos, Costa Rica com 2 e a Espanha com 1. Então, observe que eu multipliquei a minha linha pela minha coluna, certo? Então, o que a gente sugere? O que sugere, então, multiplicação de matriz? Então, aqui eu quero que você preste muita atenção.
como que eu vou saber se é possível fazer a multiplicação dessa matriz? Então, eu tenho a relação, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz 4 por 3, outra matriz 3 por 1. Qual que vai ser o resultado dessa matriz? Então, eu tenho que observar aqui, ó, que a minha coluna de A tem que ser igual à minha linha de B. Presta atenção. Aí, o meu resultado dessa multiplicação de matrizes vai ser o quê? Ó? A minha linha de A com a coluna de B. Então, cada elemento de A vezes B, ele é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I, da matriz A, pelos elementos da coluna J da matriz B e somando-se os produtos obtidos. Com números, a gente vai ficar isso mais claro. Então, vamos para frente um pouquinho. Observe que só definimos o produto A vezes B de duas matrizes quando o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Além disso, notamos que o produto de A vezes B possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, esse esqueminha aqui é bem importante de você ter ele anotado para que você nunca esqueça. Ó. Então, linhas e colunas, linhas e colunas. Então, eu tenho que ser iguais. Ó. Então, aqui tem que ser o mesmo número de colunas. E como é que eu obtenho a nova? Ó, M por P. Então, o número de linhas de A pelo número de colunas de B. Tá? Então, tem fique atento, tem uma dica para você. A matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Ou seja, quando existirem os produtos, temos A vezes I igual A e I vezes B igual a B. A gente já viu, né, em algumas aulas anteriores como que eu identifico uma matriz identidade. Então, esse esquema é super importante de você ter anotado aí no seu caderno. Tá? Então, vamos ver se realmente a gente conseguiu entender e multiplicar essas matrizes, verificando também se ela é possível de resolução. Então, no exercício número 1, eu quero que você multiplique as matrizes. Lembre que eu tenho aqui na matriz A 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. E na matriz B, eu tenho 2 colunas, aliás, 2 linhas com 4 colunas. Qual será a ordem da matriz produto A vezes B? Então, a dica é eu usar o esqueminha e fazer as multiplicações.
Vamos corrigir então o exercício? Então, lembrando que ele quer saber qual é a ordem, né, ou o tipo dessa matriz. Então, o que eu tenho que fazer? Como a dica que a prof te deu, usa o esqueminha lá. Então, a matriz A ela é do tipo 3 por 2 e a matriz B do tipo 2 por 4. 2 linhas, 4 colunas. Eu vou verificar se aqui, ó, o meu número de colunas é o mesmo que o número de linhas, ok? Então, logo, a minha nova matriz, ou seja, a multiplicação de A vezes B vai ser o quê? Ó? 3 por 4. Ó, tá? Então, aqui é a condição que ela pode ser resolvida. Agora, a gente vai acompanhar um exercício completo para que daí você depois tenha condições de resolver facilmente multiplicação. Então, a gente tem uma matriz de 2 por 3 e de 3 por 2. Ele quer que a gente determine A vezes B. Então, como a matriz é, né, do tipo 2 por 3 e a matriz B do tipo 3 por 2, existe o produto A e B, pois o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Sempre a gente tem que verificar essa condição. Então, aqui, verificada a condição, qual será o resultado dessa matriz C, né? Então, vai ser uma matriz 2 por 2. Então, como que eu vou fazer essa resolução rapidamente? Então, aqui eu tenho um passo a passo para que a gente tenha a certeza que estamos fazendo os cálculos corretamente. Então, C11 é a soma dos produtos obtidas quando multiplica ordenadamente a primeira linha de A pela primeira coluna de B. Segundo, C12 é a soma dos produtos obtidos quando se multiplica ordenadamente a primeira linha de A pela segunda coluna de B. E assim sucessivamente. C21, a soma dos produtos obtidas quando se multiplica ordenadamente a segunda linha de A pela primeira coluna de B. Já vamos verificar isso em relação aos números que estão nas matrizes. E finalizando, C22 é a soma dos produtos obtidos quando multiplica ordenadamente a segunda linha de A pela segunda coluna de B. Então, agora, tudo que a gente falou aqui, tudo que a prof falou, a gente vai colocar aí em números. Então, aqui nós já verificamos que vai ser uma matriz, né, nova, C, 2 por 2. 2 linhas e 2 colunas. Então, sempre a primeira linha com a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui nós vamos fazer as multiplicações e chegamos no resultado. 2 vezes 0 é 0, mais 5 vezes 0 é 0. 1 vezes 3, 3. Primeiro valor aqui da nova matriz. E assim sucessivamente, gente. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Mais 3 vezes 4, 12. 15 mais 12, 27. E os outros números também obtidos através da multiplicação e soma, né? Então, para que a gente veja se realmente entendeu este conteúdo sobre multiplicação de matrizes, nós temos a matriz A e B e eu quero que você determine agora ao contrário, quanto vale B vezes A. Então, aqui importante a gente colocar o esquema, né, das matrizes e verificar se é possível fazer a multiplicação. E assim vou te dar um tempo e já retornamos com a resolução completa.
Vamos conferir então, gente? Então, bora lá. Veja que a matriz, como a matriz B é do tipo 3 por 2 e a matriz A do tipo 2 por 3, lembra que a gente quer agora B vezes A. Existe o produto, né? Então, a gente já fez essa conferência, né? E a gente sabe que nós vamos obter uma nova matriz, que é a C, de 3 linhas e 3 colunas. Então, super importante sempre de deixar anotado essa condição ali facilmente para você consultar. Aí, fazendo as multiplicações conforme a gente viu no esquema anterior, eu vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. E assim a gente vai fazendo para todos os membros. Então, eu tenho B vezes o A. Mesma coisa, né? Então, ele requer um pouquinho sempre de atenção para que você realmente coloque os valores da linha e da coluna somando tudo. Então, você veja aqui, ó, 2 vezes 0 é 0, mais 1 vezes 1, 1. Então, por isso que o meu elemento é 1. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 1, 4. 10 mais 4, 14. E assim, sucessivamente, os demais elementos dessa matriz. Então, preste muita atenção para que você não erre nessa sequência. Sempre linha, coluna. Todos os elementos somando, tá? Aí eu vou lançar um desafio aí para vocês. Mas tenho certeza que vai ser muito tranquilo, porque a gente já tem vindo aí várias vezes, né, várias aulas sobre matriz, multiplicação de matriz. Então eu quero que você compare os resultados de A vezes B, do exercício resolvido, e de B vezes A, do exercício proposto, que a gente passou ali nas aulas anteriores. Eles são iguais? Vale a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes? Ai, 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 o que é propriedade comutativa? É o que a gente falou lá no início da aula. 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2 também é 8. Então, é essa propriedade que os valores são iguais, se vai se aplicar aqui neste desafio.
Vamos conferir então esse desafio, gente? Então, as perguntas que ele me fez, eles são iguais? Não, né? Não são iguais. Vale a propriedade comutativa na multiplicação de matrizes? Também não, né? Porque nós não obtivemos o mesmo resultado. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Portanto, não vale a propriedade comutativa da multiplicação. Então, lembre que esses valores aqui são os valores obtidos lá na resolução dos exercícios anteriores. E a gente, né, verificou que elas não são iguais, né? Olha os valores que eu tenho aqui e olha os valores que eu tenho na multiplicação de B vezes A. Tá? Então, não há essa propriedade comutativa dentre a multiplicação de matrizes, né? Então, olha quanta coisa a gente viu na aula de hoje, né? Vários exercícios super bacanas que a gente pode aí verificar no nosso cotidiano, que podem ser aplicados em jogos, pode ser aplicado em diversas situações, tá? Então, lembrando que essa propriedade aqui comutativa não é válida na multiplicação, pois geralmente A vezes B é diferente de B vezes A. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na próxima. Até mais, gente!